nossa noite de oração, de reflexão, nos fazendo memória da morte do Senhor Jesus. Essa noite tão especial, uma noite triste, mas também cheia de esperança. Quem vai conduzir a nossa reflexão, quem vai realizar o sermão dessa noite, o Padre Elton, da Arquidiocese de Juiz de Fora, trabalha na paróquia São Sebastião de Santos Dumont. Então nós acolhemos, Padre Elton, seja bem-vindo, que o Espírito Santo te ilumine, para que você possa proferir as palavras necessárias que de fato vão tocar no nosso coração e que precisamos ouvir nessa noite. Chuva cai lá fora, aqui dentro, chuva de graças, chuva de bênçãos, também cairão sobre nós, virão sobre nós. Então, essa noite, vamos ouvir e meditar com atenção as palavras desta noite do sermão, na sexta-feira da Paixão, da nossa tradicional celebração. Deus te abençoe. No mês de janeiro, Dom Gil, que é natural aqui de Itapecerica, celebrando o padroeiro da paróquia onde eu exerço o meu ministério sacerdotal, ele me fez o convite em nome do Padre Anderson para que na sexta-feira da Paixão
eu estivesse aqui e pudesse ser um instrumento, alguém que conduzisse ou ajudasse o povo de Itapecerica a meditar e a rezar. Aqui estou, preparei com carinho, com dedicação, que Deus nos ajude e que de fato e verdadeiramente eu seja um instrumento pelo meio do qual Deus falará aos nossos corações. Pensando na nossa reflexão, eu fiquei na minha cabeça um versículo do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E a partir desse versículo, eu desenvolvi a minha pregação e partilho ela com vocês agora. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos o mundo que nos cerca, nós vivemos uma época de muitas mudanças. Vivemos num mundo fragmentado, numa sociedade polarizada, extremamente dividida. Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões, quando o que sei não pode ser questionado, escuto apenas o que me confirma, o que é diferente eu recuso. Quando tenho toda a razão e o outro nenhuma, não existe diálogo. Preso nas minhas convicções, eu reduzo a possibilidade de pensar. Não há como aprender sem estar disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia, devo aceitar que a minha convicção, muitas vezes ou por vezes, pode estar errada. Nós, cristãos e cristãs, somos chamados a quebrar as correntes que nos aprisionam. Somos a religião da palavra. Devemos e somos chamados a escutar a palavra que salva, a palavra que educa, a palavra que nos mostra o caminho, a verdade, e por isso mesmo nos conduz à vida. Como todos os anos, a campanha da fraternidade aqui no Brasil nós temos a campanha da fraternidade, e esse ano o tema da campanha é a amizade social. Esse tema da amizade social, ele se fundamenta na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Na encíclica escrita pelo Papa Francisco, ele apresenta seu projeto de fraternidade, baseado na amizade social e no amor político, tendo o diálogo como caminho necessário para a cultura do encontro. O Papa nos diz que a amizade social é amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço, uma fraternidade aberta que permite reconhecer, que permite valorizar e amar todas as pessoas. Um amor, mas um amor desejoso de abraçar a todos, disposto a comunicar com a vida o amor de Deus e viver livre de todo desejo de domínio sobre os outros. É amor que se estende para além das fronteiras e se estende para todo ser vivo. É o amor que rompe as cadeias que muitas vezes nos isolam e separam. Amor que nos permite construir pontes, que permite construir uma grande família. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Lá no texto da campanha da fraternidade diz assim para nós: é preciso estender as peles, esticar as cordas, espincar bem as estacas,
expandindo para a direita e para a esquerda, para acolher o povo que volta da dispersão. E é muito significativa essa passagem do profeta Isaías. Se conseguirmos partir de um mínimo ponto comum e trabalharmos juntos, abandonando os preconceitos, daremos grandes passos em direção à cultura do encontro e do diálogo. Voltando nossa atenção e nossos olhos para Jesus e abrindo nossos ouvidos para escutar sua palavra de salvação, perceberemos que desde a infância até cerca de seus 30 anos, Jesus permaneceu anônimo, em silêncio. Com certeza, Jesus foi educado por Maria e por José. Com certeza, Jesus foi conduzido também por Maria e por José ao templo. Lá no templo, escutava, meditava a palavra de Deus. No mais, permaneceu junto de sua família em Nazaré. O evangelista Marcos, ao falar sobre Jesus e sua relação com as pessoas, ele descreve assim: ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta frase nos remete a imaginar a forma, o jeito, a maneira como Jesus falava das coisas, como se posicionava diante dos fatos, como ele se posicionava diante da realidade, como era a sua atitude diante da sociedade e também diante da religião de seu tempo. Suas palavras despertavam a confiança nas pessoas. A palavra pronunciada pelos lábios de Jesus ativava esperanças, fazendo desaparecer muitas vezes o medo que se instalava no coração delas. Suas parábolas atraíam para o amor a Deus, não para a submissão cega à lei. Sua presença fazia crescer a liberdade, não a servidão. Suscitava o amor à vida, não o ressentimento. Irmãos, falar como quem tem autoridade significa alguém manifestar coerência entre o que fala e o que pratica. Significa manifestar coerência entre o que fala e o modo como vive. Significa alguém falar o que lhe vem de dentro do seu coração, de dentro do seu interior. E com certeza, Jesus não tinha esta dualidade. O que ele falava era o que ele interiormente acreditava e existia dentro do coração dele. Talvez, prezados irmãos, este seja um dos maiores desafios presentes no mundo contemporâneo. Cristãos que falem com autoridade, pessoas de uma rica profundidade, capazes de apontar caminhos para os outros, também encontrem a vida verdadeira, plena e abundante, à qual todos somos chamados. Talvez nunca, irmãos, ao longo da história da humanidade, a própria humanidade esteve tão ávida de pessoas assim, de pessoas que falem com autoridade. A humanidade não quer mais discursos ou palavras vazias, palavras desenraizadas ou contraditórias. Ela clama por caminhos seguros, caminhos verdadeiros, caminhos que deem sentido à vida. Um mundo melhor, um mundo solidário, fraterno, amigo, deve existir antes de tudo dentro do ser humano. Somente a partir daí, cada um tem condições de propagar deste mundo desejado. Ou seja, se dentro da pessoa existe ódio, não dá para proclamar mais. Se dentro da pessoa existe desamor, não dá para anunciar o amor.
Se dentro da pessoa existe cobiça, não dá para anunciar o desapego. Se dentro da pessoa existe a ambição, não dá para anunciar a humildade. Irmãos, talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, temos como rotina de vida, muitas vezes, ficarmos enredados em redes sociais, em TV, em programas que muitas vezes são vomitados. Uma pessoa que constrói a sua vida enredada em TV, ou que passa horas e horas a fio em redes sociais, dificilmente terá profundidade, dificilmente terá raízes que a sustentem nos momentos desafiadores da vida. Com certeza, os momentos desafiadores sempre aparecem, e para enfrentá-los, para superá-los, nós precisamos de raízes. No entanto, pessoas que conseguem parar, pessoas que conseguem ter tempo para si, recompor-se, fazer silêncio, interiorizar-se, contemplar, perceber a alegria da vida, das pessoas, da família, das crianças, da simplicidade. Estas com certeza falarão com autoridade, ou seja, serão farol para conduzir e apontar caminhos. Diante do que falamos, caros irmãos, precisamos pensar acerca do silêncio, da importância e do lugar e do valor do silêncio. Nesse sentido, o silêncio podemos compreendê-lo como a matriz onde nós cinzelamos, onde nós forjamos uma palavra que possa alcançar, uma palavra que possa tocar o coração do quê? O coração do irmão, o coração da irmã, o coração do outro. O silêncio não é o contrário da palavra, como muitos de nós imaginamos. O silêncio é a matriz, é a sua matriz, é o lapidador de palavras sábias. O tagarela cansa os ouvidos alheios, porque fala muito e não diz nada. Já o sábio é bem diferente. Ele pronuncia a palavra, mas como uma fonte de água viva. Ele não fala pela boca, e sim do mais profundo de si mesmo. Diante dessa colocação, seria bastante oportuno que nós tivéssemos o atrevimento, a ousadia de nos perguntarmos assim: você é atento ao que fala, o modo como fala, o tom e os sentimentos com que fala? Repito, você é atento ao que fala, o modo como fala, o tom e os sentimentos com que fala? Você consegue distinguir as palavras que salvam e as palavras que arrasam? Você consegue distinguir as palavras que salvam e as palavras que arrasam? Estamos aqui, nesta sexta-feira da paixão, diante do Cristo crucificado. Somos todos nós convidados a olhar a cruz, e nela o Cristo. É necessário, é importante e humildemente olhar para a cruz. Ela nos revela a nossa fé e nossa falta de fé. É isso mesmo. Olhar para a cruz, porque ela nos revela nossa fé e também a nossa falta de fé. Em outras palavras, irmãos, levantar os olhos e olhar a cruz é ver a verdade sobre nós mesmos, sobre nossos limites e nossas fragilidades. Contemplá-la é ousar crer, para que ela,
nela, Cristo, e perceber que por ela, Cristo pode nos curar. É pela cruz que Cristo vai o quê? Nos salvar. Me recordo aqui, irmãos, de São Roberto Belarmino. São Roberto Belarmino assim falou: não somente durante a sua vida, mas até nos braços da morte, do púlpito da cruz, pregou-nos poucas palavras, mas palavras ardentes de amor, de suma utilidade e eficácia, em todo sentido, dignas, muito dignas de serem gravadas no coração de qualquer cristão, para serem aí preservadas, para serem aí meditadas e realizadas literalmente em obra. Diante disso, para que nós não percamos o curso e o ritmo da nossa meditação, trago aqui para vocês aquela palavra, ou aquelas palavras, ou frase, como queiramos dizer, que Jesus pronuncia nos seus últimos momentos em que ele já estava pregado na cruz. Na primeira palavra, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A primeira palavra é uma palavra de perdão. É a primeira palavra e, por assim dizer, também a última. É o início e o fim, origem e finalidade. Tudo na vida de Jesus, do início ao fim, consistia e consiste em perdoar. Trata-se primeiramente de uma oração. Ele não somente ora ao Pai, como sempre fez na vida. Ele ora e se torna essa oração. Ele se dirige ao Pai e pede que perdoe os seus inimigos. Jesus rezou pelos inimigos. Jesus rezou pelo pecador arrependido. Essa é a vida de Jesus. É a oração de Jesus. Perdoar os inimigos, perdoar o pecador e cuidar daqueles que o seguem. O sofrimento da cruz é terrível. Por isso, aqueles soldados esperavam de Jesus, talvez gritos de dor, gritos de desespero. Os soldados, portanto, são surpreendidos pela oração de Jesus. Da boca de Jesus não sai palavra de recriminação, não sai palavra de vingança, maldição. Ele faz o que sempre ensinou: amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Ele tinha ensinado com palavras, mas agora ensina com a prática. Jesus não pensa em si, não pensa em sua dor, na injustiça que lhe fazem. Ele se preocupa com os seus inimigos e os que o perseguem. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-nos, a nós que sabemos o que fazemos. Perdoai-nos porque rezamos a oração do Pai Nosso, mas não a vivemos. São palavras vazias, muitas vezes em nossos lábios. Não aprendemos ainda a nos perdoar mutuamente. Estamos sempre esperando que os outros nos deem razão e nos compreendam. Mas somos, às vezes, tão pouco sensíveis aos motivos e razões dos que nos cercam. Como é difícil perdoar as injúrias e ofensas que muitas vezes os outros nos trouxeram.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na segunda palavra pronunciada por Jesus, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Além das dores e da falta de ar, Jesus é obrigado a suportar a maledicência de um dos malfeitores que o ladeiam, quando ele assim se dirige a Jesus: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo. Ele desafia Jesus, Messias, a uma salvação espetacular. Há os que gostam de espetáculos de fé, procuram todos os dias o extraordinário, fogem das coisas pequenas, da pobre realidade cotidiana. Há aqueles que não aceitam a humanidade, o dia a dia, aceitam com prontidão o Jesus dos milagres e rejeitam o Jesus que se faz servo, que se faz escravo. Deus enviou seu Filho unigênito e ele assumiu a nossa humanidade, viveu a rotina da humanidade desde cedo. O Deus de Jesus Cristo convive e assume tudo aquilo que é humano, menos o pecado. Recém-nascido, Jesus já enfrenta o ódio, a violência de Herodes que deseja matá-lo. Jesus, ao longo da sua vida e também na cruz, suporta tudo e suporta tudo sem reclamar. Que o outro o provoque, que o outro blasfeme e se sinta no direito de importuná-lo, ele não vai trair o Pai, vai experimentar todo o sofrimento até o fim. Poderia ter se recusado a beber o cálice? Sim, poderia, mas ele não o fez. Uma vez assumido este compromisso de beber gota a gota o vinho amargo da rejeição humana, irá bebê-lo até o fim. Se o meio é este, ele vai vivê-lo plenamente, como filho que assume a vontade do Pai, e não como filhinho do papai, todo cheio de vontades. Surpreendentemente, uma voz se levanta em favor de Jesus, e esta voz vem do outro lado, da outra cruz, onde sofre o segundo bandido. Este homem, que segundo a tradição chama-se Dimas, é o único, absolutamente o único, que no momento da crucifixão confessou a realeza de Jesus. Foi o primeiro que entrou no céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o único santo canonizado por Jesus Cristo e em vida. É um operário da última hora. E aí vemos o mistério da graça derradeira. O mau ladrão é aquele que resiste, é aquele que explode em blasfêmias. Rejeita a graça visivelmente dada pelo Redentor. O bom ladrão, depois de vacilar, confessa a própria culpa, reclama da injustiça contra aquele que só fez o bem, reconhece-o como rei e lhe pede que se lembre dele quando estiver no seu reino. Foi o primeiro santo a saciar-se dos frutos da salvação. Lembra-te de mim, Edil. Deixa-me viver debruçado em teu coração. Dá-me a honra de habitar teu coração.
mesmo que eu não mereça tal glória. Porém, foi um pedido, apenas um pedido. Ele não obrigou, ele não exigiu que Jesus a recebê-lo no paraíso. Jesus também nos surpreende, superando a humilde expectativa do bom ladrão. Faz deste homem um bem-aventurado, dizendo para ele: hoje estarás comigo no paraíso, e não amanhã. Jesus agiu assim, sempre agiu assim. O que ele tinha que fazer, fazia-o na hora, especialmente quando se tratava de acolher, de curar, de amar, de libertar. Hoje somos salvos. O futuro paraíso já começa aqui, para se tornar pleno após nossa morte. É com este último gesto de solidariedade que Jesus dá a salvação a quem crê e se converte. Um dia, amados irmãos e irmãs, deixaremos este mundo. Todos nós, teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos, do que fizemos de nossa vida, o que fizemos com os dons que Deus nos deu, em que transformamos nossa vida. Nela podemos já experimentarmos um pedacinho do céu. Nós que cremos num Deus que é amor, não podemos nunca, não podemos jamais duvidar de nossa salvação nesta vida e após a nossa partida. Nosso paraíso é o céu, pelo qual tanto ansiamos. É aquela morada que o Senhor preparou para nós, onde não mais haverá doença nem dor. Garantimos nosso lugar no céu, quando nos empenhamos em viver a vontade do Pai, quando aceitamos que Jesus é o nosso único Salvador. O céu aguarda todo aquele que crê e vive a sua fé. Seremos julgados pela nossa capacidade de amar e de servir os irmãos, especialmente os mais necessitados. Não esqueçamos nunca, amados irmãos e irmãs, Jesus é o refúgio do pecador, é o abrigo seguro para os que se reconhecem necessitados dele, do Salvador. Por vossa segunda palavra, Jesus, abre para nós as portas do paraíso. Não nos deixeis de fora do vosso coração amoroso. Ajudai-nos a merecê-lo, não por nossos méritos, mas pelo vosso desejo de que ninguém se extravie dos braços do Pai. Rezemos pela conversão dos pecadores, pela nossa própria conversão. Rezemos por aqueles que estão longe de Deus e da Igreja. Pai nosso que estais nos céus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nos inspiramos em vossa mãe para viver e dizer o nosso sim a Deus e ao seu chamado. Perdoai-nos por sermos discípulos muitas vezes omissos. Perdoai-nos por sermos discípulos que muitas vezes fugimos diante das primeiras dificuldades e não permanecemos, a exemplo de vossa mãe, perseverantes até o fim, inclusive aos pés da cruz.
Irmãos, rezemos. Rezemos pela igreja que nasceu do mar aberto pela aliança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão diário nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Deus, por que me abandonastes? A quarta palavra de Jesus na cruz nos coloca diante do mistério do abandono e da companhia de Deus. Só depois de ter rezado pelos inimigos, pelos pecadores, pelos discípulos, Jesus revela a sua dor. Nesta oração, em forma de pergunta, de queixa, de reclamação dirigida ao Pai, Jesus recolhe todos os sofrimentos dos que se sentem abandonados por Deus. A dor e o sofrimento atroz tendem a fazer o ser humano, algumas vezes, se revoltar contra Deus. No seu clamor, no clamor de Jesus, estão presentes todas as dúvidas que as pessoas têm sobre a presença de Deus. Todos os medos, todos os pavores que nos assaltam no momento de escuridão e da falta de sentido. O clamor do Cristo crucificado carrega o peso das dúvidas, muitas vezes provocadas pelas maldades e crimes que tornam a nossa existência triste e absurda. E é do mais profundo, do desespero humano, que brota a esperança. Jesus se queixa do abandono de Deus, e do fundo dessa experiência de abandono, exprime também e manifesta o desejo ardente que tem de Deus. Jesus não é apenas um homem diante de Deus, Ele é o Filho diante do Pai. O clamor não somente assume o sofrimento do homem abandonado por Deus no sofrimento, é sobretudo o grito do Filho que busca o Pai. É exatamente por isso que há esperança para mim, que há esperança para nós, porque o Filho nos acompanha até a mais escura solidão, até o vale mais escuro, até o mais profundo sofrimento. Amados irmãos, amadas irmãs, é uma ilusão, um erro do homem, do ser humano, supor que o sofrimento acontece aqui na terra, no mundo, e que Deus fica distante, só observando. Essa é uma imagem que muitos têm de Deus. Nosso Deus não é distante e muito menos indiferente às dores e sofrimentos da humanidade. O sofredor que grita na agonia está aí, está presente, está em Deus. Ele está em Deus porque o mundo inteiro, com todo o seu sangue, com todas as suas lágrimas, está no Cristo abandonado. Pela vossa quarta palavra, ó bom Jesus, consolai-nos. Consolai-nos em nosso abandono, ou todas as vezes que experimentarmos o abandono. Perdoai-nos. Perdoai-nos quando nos desesperamos. Perdoai-nos quando nos sentimos abandonados pelo Pai.
e assim muitas vezes nos revoltamos contra Ele. Rezemos, irmãos e irmãs, por aqueles que experimentam o abandono e que se sentem abandonados. Pai nosso que estais assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tenho sede. Cristo não tem muito tempo mais de vida. As sombras que envolviam o Calvário desapareceram e a luz do sol começa a brilhar novamente. De repente ouvimos seu lamento: tenho sede. E os soldados colocam um pouco de vinagre em seus lábios. Quando Jesus diz: tenho sede, está revelando sua humanidade. Fez-se homem para alcançar-me, para alcançar-nos. De todas, essas são as palavras mais curtas. A frase curta revela o cansaço e talvez a agonia de Jesus. Não deixa também de revelar o seu amor. Irmãos, a história da salvação conta como o povo sedento no deserto, Deus fez por meio de Moisés brotar água da rocha. Quando, porém, o próprio Filho de Deus, pendente da cruz, sede, não há ninguém para saciar sua sede. A sede de Cristo na cruz é a sede de quem ama. É uma sede que só pode ser saciada pela água das almas, dos homens e das mulheres. A sede de Jesus é sede física, mas é sobretudo a sede de almas. É a sede de vida eterna para todos nós. É a sede de salvar a humanidade. Irmãos, nós temos no colégio cardinalício o cardeal José Tolentino Mendonça, que escreveu um belíssimo livro chamado O Elogio à Sede, e assim ele escreve: Jesus também tem sede do amor de cada um de nós e pede humildemente uma resposta de nossa parte. É preciso e urgente compreender que a sede é essencial para a caminhada na fé, pois ela pode ser um ponto de partida para um relacionamento pessoal mais autêntico com Cristo. Eu acho essa frase tão bela, tão bonita, tão profunda, que eu vou repeti-la para vocês, a palavra do cardeal Tolentino. É preciso e urgente compreender que a sede é essencial para a caminhada na fé, pois ela pode ser o ponto de partida para um relacionamento pessoal mais autêntico com Cristo. Ao falar de sede, o Papa Francisco assim escreve: é preciso sentir sede do outro e sentir sede de Deus, sabendo que ainda há espaço no nosso pote para ser completado com a água que dá vida. Vamos reduzindo nossas vaidades, abrindo espaço para que Deus haja. E quem comunica não deve estar cheio de outra coisa a não ser de Deus, do Verbo feito carne.
e da força vivificante do Espírito Santo. Pela vossa quinta palavra, ó Jesus, perdoai-nos, porque somos tão secos, porque somos às vezes tão áridos, e nossos sonhos de trabalharmos por um mundo mais justo e mais fraterno se transformam em vastos desertos, muitas vezes de comodismo e de alienação. Saibamos ouvir o vosso convite sem medo. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Guiai-nos, sedento pastor, para as fontes das águas puras e cristalinas do vosso amor. A partir da reflexão dessa palavra, irmãos, nós vamos rezar ao Senhor. Mas nós vamos rezar ao Senhor pedindo a Ele que Ele aumente em cada um de nós a nossa sede de Deus, a nossa sede de estar mais próximos ao Filho unigênito de Deus e nos tornar discípulos e seguidores dele. Pai nosso que estais nos céus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo está consumado. A sexta palavra de Jesus revela que na cruz Jesus cumpriu toda a Escritura, toda a lei e os profetas têm no crucificado a sua plenitude e o seu cumprimento. Isso parece algo diferente para nós. No entanto, esse cumprimento realizado na cruz significa a nossa salvação. Em Cristo, toda a Escritura se ilumina como revelação de um desígnio de amor de Deus aos homens. Tudo foi criado com um único fim. Todas as alianças foram estabelecidas com uma única finalidade: a nossa salvação. Dizendo tudo está consumado, Jesus declara que a luta contra o mal e o pecado foi vencida. Por meio do pecado, o demônio assumiu a posição de domínio no mundo. Jesus, pela cruz, restabeleceu e recuperou o seu senhorio sobre o mundo. Ele nos devolveu a Deus e assim nos traz de volta para a sua amizade. A consumação de tudo é a realização que Deus havia prometido aos profetas. Uma nova aliança e uma nova lei, inscrita não mais em tábuas ou pedras, mas no coração, no nosso coração. Hugo de São Vítor assim falou: a morte de Cristo é para nós, portanto, a perfeita restauração da vida. É para nós a reconciliação divina. A morte de Cristo é a remoção da culpa. A morte de Cristo é a atribuição da justiça. A morte de Cristo é para nós o fechamento do inferno. A morte de Cristo é a abertura do céu. A morte de Cristo é a destruição da pena. A morte de Cristo é a recuperação da glória. Portanto, tudo está consumado.
pela vossa sexta palavra na cruz, ó Jesus, dai-nos a graça de levar à consumação a obra do Pai. Perdoai-nos, porque escondemos nosso rosto muitas vezes de vergonha. A obra do Pai muitas vezes não se consuma em nós, porque nos doamos pela metade, não por inteiros. Começamos muitas vezes nosso processo de conversão, mas não o completamos. Muitas vezes vivemos um catolicismo de fachada. Às vezes até traímos a igreja. Às vezes traímos os nossos bispos, às vezes traímos os nossos padres, falamos mal de nossa própria igreja. Aqui no templo somos todos muitas vezes piedosos. Aqui na igreja muitas vezes somos piedosos e santos. Mas lá fora, quando somos desafiados a viver, a colocar em prática a palavra de Deus que nós escutamos na igreja, muitas vezes nós criticamos nossa igreja e ajudamos seus inimigos a agir. Perdoai-nos, Jesus, porque nos esquecemos de que participamos do vosso corpo, e o vosso corpo, que é a igreja. Somos membros, e muitas vezes, Senhor, somos membros doentes deste corpo. Por isso te pedimos, curai-nos, Senhor. Curai-nos, Senhor, por vossas feridas. Rezemos por todos nós, para que vivamos com autenticidade e de verdade, numa verdadeira interação entre fé e vida. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso diário e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, na quarta palavra, Jesus exprimiu a experiência do abandono de Deus. O choque provocado pelo sofrimento acaba com as evidências, com as certezas fáceis e as belas ideias que muitas vezes inspiram segurança. É principalmente quando sofrem que os homens se voltam para Deus, ou pelo contrário, deles se desviam. Mas em todos os casos, eles se defrontam com o mistério de Deus. Ao se sentir abandonado por Deus, Jesus se aproxima ainda mais decidido do Pai. Ele se sente abandonado por Deus e ao mesmo tempo coloca no Pai a sua esperança. A sua esperança não são a prosperidade e o bem-estar. A sua esperança não é a saída fácil que os seus inimigos lhe propõem, aquela de se salvar e descer da cruz e se impor à força de um milagre. Em tuas mãos. Este grito de Jesus é um grito de confiança absoluta. Diante das portas da morte, aconchega-se nas mãos do Pai. Quanta segurança saber
que debaixo de tudo há sempre as mãos de um Pai. Nada, ninguém, nenhum acontecimento poderá nos causar dano. Sempre há mãos protetoras, fortes e carinhosas que nos acolhem. Nada a temer. Quem pode nos retirar das mãos do Pai? Deveríamos nos perguntar. Irmãos, o homem e a mulher, o ser humano, geralmente, ele morre do jeito que ele viveu. A vida de Cristo foi uma vida de entrega, foi uma vida de doação, foi uma vida de serviço. E é justamente isso que faz antes de morrer. Pai, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Somos desafiados a confrontar nossa vida, ou o modo como vivemos, com a vida de Jesus e o modo como ele viveu. Que diferença na vida de autossuficiência e indiferença que às vezes nós vivemos. Com essa última palavra, Jesus nos convida a todos ao amor e à esperança. Se confiamos no Senhor, não seremos confundidos em meio aos destroços. Jesus morre tranquilo, porque sabe que a obra do Pai não fracassará. Com essa última palavra, Jesus nos convida ao amor e à esperança. Ao longo da história, muitos homens, muitas mulheres acolheram sua proposta de um reino baseado no serviço e no amor. E apesar das contradições da história, das traições e das fraquezas humanas, seu ensinamento será sempre novo, será sempre atual. A partir de sua cruz, ele seguirá proclamando o amor de Deus e mostrando como se constrói o reino, não de acordo com o projeto do homem, mas conforme os desígnios de Deus. Nós vamos agora, pela última vez, rezar a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, pedindo a Deus que aumente em nosso coração o amor e a esperança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, já encaminhando para o encerramento da minha pregação, da minha meditação, eu recordo a todos um pequeno versículo do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele, Jesus, é manso e humilde. Devemos aprender dele a cultivar em nossos corações, como nos fala o apóstolo Paulo: tende entre vós
os mesmos sentimentos que foram os de Cristo Jesus. A humildade de Cristo, além de ser Cristo, é feita de obediência. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte. Humildade e obediência aqui significam quase como a mesma coisa. Jesus sobre a cruz é humilde, porque não opõe resistência alguma à vontade do Pai. Somos todos chamados a cultivar a humildade. Humildade é uma das maiores e mais difíceis virtudes humanas. Ela está vinculada ao amor à verdade. Ser humilde é amar a verdade mais que a si mesmo. É uma frase que não é do padrinho. Ser humilde é amar a verdade mais do que a si mesmo. É uma frase de poucos convive. Em outras palavras, é assumir tudo o que a pessoa é, reconhecer-se diante de Deus e dos outros, ativando virtudes e capacidades, e também acolhendo suas limitações, sua fragilidade, seus medos, com a disposição de viver o caminho do crescimento. Por quê? Porque nós temos virtudes, nós temos capacidade, mas nós também precisamos acolher nossas limitações. Nós precisamos também lidar com as nossas fragilidades. Nós também precisamos aprender a lidar com os nossos medos, sem jamais perdermos a disposição de viver o caminho de crescimento no seguimento ao Cristo Jesus. E aqui, irmãos, eu me recordo de uma grande santa da nossa igreja, doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila dizia assim: a humildade não deve ser entendida como humilhação, mas como a capacidade de ser verdadeiro, transparente em nossa vida, reconhecendo os necessitados dos outros e de Deus. Irmãos, olha que beleza. Falei tantas frases, mas vou repetir dessa grande santa para vocês. A humildade não deve ser entendida como humilhação, mas como a capacidade de ser verdadeiro, de ser transparente em nossa vida, reconhecendo os necessitados dos outros e de Deus. A radicalidade que o Evangelho nos propõe é a radicalidade de ser radicalmente humanos. Eu sei que a minha frase ficou redundante, mas é isso mesmo. A radicalidade que o Evangelho nos propõe é a radicalidade de ser radicalmente humanos. E a humildade, ela nos despoja de tudo o que é ilusão. Falsas imagens de nós mesmos, vazias pretensões de poder, prestígio e vaidade. A humildade, ela faz emergir o que há de mais humano, portanto, meus irmãos, mais divino em meu coração, em meu interior, em teu coração, em teu interior. Reconhecer nossa realidade humana é a condição não apenas para a humanização autêntica, mas também para a verdadeira experiência de quê? De fé de Deus. Como nos deixou escrito o grande Santo Agostinho, onde está a humildade, está também a caridade. É que a humildade leva ao amor, e todo amor verdadeiro a supõe. Sem a humildade, muitas vezes nós não reconhecemos o outro, ou ao menos aquele outro que pensa diferente de mim, que tem uma visão diferente de mim. Muitas vezes nós enxergamos no outro um empecilho para o meu caminhar, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E isso é um equívoco, isso é um erro. Isso é um erro. Por isso nós precisamos buscar e cultivar a humildade para que nós possamos sempre, em toda e qualquer circunstância, nos colocar na direção do outro,
A humildade é que me faz reconhecer no outro o meu irmão. A humildade, quando me faz reconhecer no outro o meu irmão, ela me faz com que eu viva como Cristo viveu, que eu viva de mãos estendidas como Cristo viveu de mãos estendidas, para cuidar, para não parar, para suportar, muitas vezes até para carregar o meu irmão na nossa peregrinação aqui, na nossa grande travessia por essa terra. A humildade é essa atitude pelo qual o eu se liberta das ilusões que tem sobre si mesmo. Nesse sentido, a humildade significa adotar uma atitude gratuita e receptiva de um amor agradecido que dirige tudo a Deus e entrega-se por completo à sua vontade. Irmãos, exemplo perfeito disso, Jesus Cristo. Tantos momentos de sua vida, ele passava em silêncio, ele cultivava a oração, espaço de proximidade, espaço de intimidade com Deus. E foi a partir da oração, daquele espaço de intimidade de Jesus com Deus, é que ele descobre o projeto, a vontade de Deus, e faz da sua vida uma verdadeira vida dedicada à obediência e à vontade do Pai. E ele também nos propõe que nós façamos o quê? A mesma coisa. É possível? É possível. Nós precisamos aprender a buscar forças onde de fato a força existe. Por isso nós devemos aprender com Jesus a oração. Buscarmos uma proximidade com Deus, a escuta da palavra de Deus, alimentarmos dessa palavra, porque o pão da palavra, além de nos mostrar o projeto de Deus para nós, ele também nos alimenta para nos dar força, para que ao longo da nossa caminhada, da nossa peregrinação aqui na terra, possa eu, possa você, possamos todos nós fazermos a vontade de quem? A vontade do Pai. É uma pregação longa, é uma pregação cansativa, mas é uma pregação que pode nos ajudar, pode nos provocar, pode de verdade ser uma palavra que nos ajude a conduzir os nossos passos com mais firmeza, com mais empenho, com mais dedicação no seguimento daquele que veio ao mundo para salvar o mundo e que hoje, amados irmãos, chama a todos nós, chama a mim, chama o Padre Anderson, mas chama a todos vocês, para que nós no mundo deixemos que a luz de Deus brilhe em nós, e que a luz de Deus brilhando em nós possamos trabalhar no mundo para transfigurar esse mundo, onde haja mais amor, mais paciência, mais mansidão, e onde todos possamos o quê? Nos reconhecer como irmãos e irmãs uns dos outros. Amém? Eu achei fraco o amém de vocês. Amém?